vamos dar continuidade ao módulo 0. Como eu falei para vocês, aqui a gente vai entregar pressupostos que são fundamentais para guiar a atividade de vocês. Mais à frente eu vou desafiar vocês com casos concretos e vocês vão perceber que o direcionamento da atividade de vocês vem dessa análise principiológica. Apesar de alguns de vocês fazerem isso, né, cumprir um ato por reflexo, porque já aprendeu daquela forma, vocês vão descobrir agora da onde ele veio e por que ele é guiado dessa forma. Só que vocês vão ganhar repertório e mais abrangência, porque agora vocês vão ter segurança para sempre vir colher da fonte, da raiz, da semente, de onde está germinando todos esses atos e esse direcionamento. Então a gente vai começar falando sobre princípios e regras, sobre a diferença entre essas duas ferramentas jurídicas que a gente tem, e eu vou resgatar um caso que a maioria de vocês provavelmente teve que ver no início da faculdade. Vocês vão entender por que esse caso é entregue no início da faculdade, por que esse livro é entregue para vocês no início da graduação, quando vocês são calouros e não sabem distinguir uma decisão jurídica ali melhor que a outra, não sabem avaliar, né? E o caso é o caso dos exploradores de caverna, a história ali dos exploradores de caverna. Quando vocês leem aquele livro, que é formado por decisões judiciais, né, bem argumentativas, bem sólidas, entre determinadas correntes jurídicas, vocês não conseguem avaliar qual decisão é melhor que a outra naquele início. Aquilo é proposital, é para desafiar vocês, para mostrar para vocês que a argumentação bem construída, ela traz essa dúvida sobre qual é a decisão mais justa. E a decisão mais justa, ela não vem de uma... eu fiquei convencido por essa ou por aquela. Ela vem do estudo, de vocês compreenderem, por exemplo, que um daqueles juízes tentou adequar um caso atípico à regra já consolidada, aquelas leis que já estavam pré-determinadas. Só que ele não pode fazer isso, porque não dá para adequar a vida real a um modelo, como eu falei para vocês anteriormente. Então esse juiz está tentando, né, utilizar do quê? Do direito positivo, que ele tem força para casos cotidianos, mas para casos atípicos ele vai precisar extrapolar a essa regra para colher outras orientações além daquela regra, porque ela não foi suficiente para resolver o caso. Mas a gente teve um juiz que decidiu assim. E aquilo pareceu algo justo. E sim, durante muito tempo, a gente que estudou aí, né, a hermenêutica jurídica, a gente viu que durante muito tempo era assim. Regra objetiva, análise objetiva, o direito objetivo que foi substituído pelo direito subjetivo. Porém, o direito subjetivo também trouxe problemas. Qual foi? A aleatoriedade. O juiz começava a ser discricionário demais. O poder subia a cabeça e ele começava a dar decisões muito atípicas diante do seu local, né? Do seu local ali, da sua perspectiva. Não podia ser dessa forma. Então, o direito subjetivo ele começou a ser limitado por quem? Pelos princípios. Os princípios vieram a nortear. A hermenêutica jurídica trouxe mais elementos para que o juiz pudesse analisar e decidir por uma decisão e não pela outra. Então, essa balização veio dessa análise dos princípios. As regras se mostraram insuficientes, mas os princípios que nortearam a inclusão dessa regra, a operacionalização, essa proteção que as normas visam dar para tutelar a justiça, eles vieram iluminar e germinar essas regras e eles precisam, por muitas vezes, ser analisados, principalmente em situações que fogem ao comum. Em regra, vocês vão poder utilizar muito da regra comum, porque por ela ser repetitiva, ela acaba sendo integralizada logo às normas do trabalho, por exemplo, as leis, porque está acontecendo sempre, bora logo regularizar isso aqui. Qual é a decisão justa? Faz a lei e coloca lá. Mas quando isso foge ao parâmetro comum, vocês precisam colher os princípios. E mesmo que você aplique a regra, é importante tu entender de onde ela advém, para que, hora ou outra, tu possa argumentar sobre o que ela visa proteger de fato, né? Porque apesar de não fugir tanto, foge um pouco que eu preciso retomar da onde ela nasceu, da onde ela germinou. Então, como funciona essa análise? Justamente, esse livro, né, é muito legal, esse livro ele veio lá no início justamente para te desafiar em relação a isso, para que posteriormente, quando chegar no final da graduação, tu falar, agora eu sei avaliar essas decisões judiciais, e aí ter uma perspectiva melhor de quem seguiu uma hermenêutica mais válida.
né, uma hermenêutica melhor, né, quem teve o melhor juízo sobre aquele caso, em detrimento de todas, olha lá, lei de introdução, né, às normas do direito brasileiro. Quem fez a norma foi insuficiente, vou buscar a doutrina, vou buscar normas secundárias, vou buscar os princípios. Então, quem fez o melhor uso dessa análise global, dessa hermenêutica jurídica? Eu consigo avaliar depois de ter estudado, de ter me profissionalizado. Mas antecipadamente eu vou me deixar levar por todas as argumentações, porque eu não sei diferenciar quem utilizou melhor a hermenêutica jurídica. Então, isso que a gente tem que analisar aqui nessa aula. É isso que eu espero de vocês, que vocês entendam que os princípios do direito do trabalho vão ser muito utilizados. E nas aulas seguintes, que são bem mais curtas do que essas aulas introdutórias, né, que a gente explicou, o que a gente espera de vocês no módulo 0, e essa que eu vou falar ainda mais um pouco sobre princípios e regras, elas vão falar diretamente sobre os princípios envolvidos no direito do trabalho que a gente vai operacionar cotidianamente, seja em artigos, seja no uso direto do princípio. Tá? Ele vai ter basicamente uma aplicação imediata. Então, o que acontece? Em relação a princípios e regras, o que eu preciso que vocês entendam sobre a diferença e distinção entre os dois. As regras, elas são aplicadas de forma isolada. Ou tu aplica uma regra, ou tu aplica outra. Ou tu aplica uma lei, ou tu aplica outra. Ou tu aplica a CLT, ou tu vai aplicar a convenção coletiva, ou o acordo coletivo. Né? A gente vai ver que a gente tem um princípio que guia qual as normas vão ser aplicadas. Mas você percebe que o princípio, ele guia uma norma ou outra. Então, as regras, as normas jurídicas, súmulas, leis, OJs, né, convenções coletivas, acordos coletivos, vocês vão aprender a diferenciar essas. Mas a grande questão é que quando a gente fala de regra, ou tu aplica uma, ou tu aplica outra. Tá? Só que quando a gente fala de princípios não funciona dessa forma. Porque os princípios, ele não anula a aplicabilidade do outro. Quando eu estou tentando salvaguardar, né, o direito do ser humano, o direito humano ali à saúde, eu não posso simplesmente, eu quero proteger o direito à saúde. Eu não posso excluir totalmente, vamos dizer, a possibilidade, né, da personalidade jurídica, excluir a personalidade jurídica totalmente de uma empresa simplesmente para resguardar o direito a uma verba salarial. Não é assim, eu preciso balizar esses direitos, porque ambos estão, por exemplo, nas cartas das Nações Unidas. O direito à personalidade jurídica, ele é um direito que é direito humano. Então eu preciso balizar esses princípios, eles não se anulam. Eu vou escolher esse ao invés desse. Vamos proteger a personalidade jurídica ou vamos proteger a saúde. Isso aqui pode quebrar a economia mundial, isso aqui vai quebrar um indivíduo, ele pode falecer e, consequentemente, em outras situações similares, influenciar em outros trabalhadores. Então não é assim, os princípios eles se balizam, eles vão ponderando, os princípios eles são ponderados entre si. Então a gente vai dar mais luz a um que o outro, 80-20, 70-30, 60-40, a gente vai fazer essa ponderação para caber no quadro do caso concreto, diferente das regras, que tu aplica uma ou outra. Então essa é a diferença. E as regras, elas sempre visam proteger, dar luz e salvaguardar princípios. Então ela não está ali à toa. Existe um motivo para existir aquilo. Existe um motivo, por exemplo, para o FGTS existir. Existe um motivo para as férias existir. Existe um motivo para o descanso semanal existir. Existe um momento para o limite da jornada existir. Existe motivos e princípios que a regra do aviso prévio existe ali para proteger um princípio. Né? Para proteger, existem princípios, por exemplo, da coisa julgada, segurança jurídica, do direito adquirido. Isso protege princípios. São regras que vão proteger esses princípios de segurança jurídica, de direito adquirido, né, que está dentro da segurança jurídica. E a gente vai ter tudo isso, né, o direito processual também ele protege bastante regras, princípios gerais do ser humano. Então a gente precisa entender essa distinção para que em determinados momentos, quando a regra se mostrar insuficiente, a gente possa acessar os princípios. E agora, a partir disso, vocês entenderem o porquê que a gente estuda os princípios e porquê que a gente utiliza ele, já que o direito do trabalho, gente, ele é um dos direitos mais dinâmicos de todos. Por quê? Porque o trabalho ele vai evoluindo muito rápido. Antigamente, se eu trabalhava de uma forma, agora a gente pode trabalhar home office, agora a gente tem diversas formas tecnológicas de trabalhar em todo o estado, então eu estava limitado a trabalhar em uma determinada região, agora eu trabalho em todo o estado, tem profissões novas que não estavam regulamentadas antes, então o direito do trabalho ele é muito veloz. Existem trabalhos que vão aparecendo toda hora e eu posso contratar um específico para algo novo que acabou de nascer. Eu nem sei a lista de todos os empregos que existem e as formas de trabalho que existem. Então, como o trabalho ele evolui muito rápido, a gente dá muito valor ao princípio.
a gente dá muito valor a essa análise hermenêutica. A análise hermenêutica tem que ser rica justamente para vocês compreenderem todas essas atipicidades que vão vir enfrentar vocês, que em regra a gente vai conseguir ter um modelo para representar, mas quando vier diferente, vocês não vão ficar com medo não, porque agora vocês vão ganhar os conhecimentos sobre os princípios gerais aí do direito do trabalho. Eu passei batido na faculdade sobre esses princípios, não ligo muito, ou então estou sempre trabalhando numa metodologia que não preciso pensar sobre os princípios, mas agora tu vai reintegrar eles no teu repertório e vai ter mais habilidade para operacionalizar os teus pedidos dentro das demandas que vierem no teu escritório. Então a gente vai entregar essa segurança, como eu disse, para os polos diferentes. Seja porque tu não teve nenhuma experiência, seja porque a tua experiência ela vem ali de outro chefe, de outros modelos de trabalho de alguém que virou referência para ti, mas que tu precisa te adentrar de onde germinou tudo isso, para poder organizar teu trabalho de uma maneira mais segura e aumentar teus resultados e poder ser o primeiro quando fatos novos, quando casos novos baterem à tua porta. Então agora a gente vai falar dos princípios específicos do direito do trabalho que a gente utiliza usualmente.